Então, pessoal, continuando aí essa aula sobre a política externa americana, o imperialismo americano na Belle Époque, ainda no governo do McKinley, no mesmo ano em que ocorreu a Guerra Hispano-Americana, né, que os americanos tomaram territórios coloniais da Espanha e transformaram Cuba, na prática, num protetorado dos Estados Unidos, na mesma época, no mesmo ano, 1898, os Estados Unidos anexaram o Havaí. O Havaí, ele durante muito tempo foi um estado independente, uma monarquia nativa, né, e aceitou a chegada de imigrantes americanos, de colonos americanos, inicialmente autorizados pelo governo havaiano. Só que logo essa comunidade de americanos, controlando o comércio, né, controlando algumas plantações, essa comunidade de americanos entrou em atrito com o governo havaiano. Aí esses imigrantes americanos, esses colonos americanos, fizeram uma revolta armada, derrubaram a monarquia havaiana e instalaram uma república controlada por eles. Imediatamente negociaram com o governo americano a junção de Cuba com os Estados Unidos. Resultado, em 1898, McKinley anexou o Havaí. Aliás, junção de Cuba com os Estados Unidos não, junção do Havaí, né, com os Estados Unidos. O Havaí, eu acho que eu falei Cuba, mas é a junção do Havaí. Então esse governo de colonos americanos no Havaí, né, que se instala derrubando a monarquia havaiana, passou a negociar com o governo americano a junção do Havaí com os Estados Unidos. Ok? E com isso o McKinley acaba anexando o Havaí. O Havaí, inicialmente, ele é anexado e transformado em território ultramarino americano. Só depois da Segunda Guerra Mundial que o Havaí adquiriu o status, né, de Estado americano, como Califórnia, Texas, Nova York, por aí vai. Em 1899, ocorreu uma divisão colonial das ilhas Samoa, também no Pacífico, entre Estados Unidos, Grã-Bretanha e Alemanha, ampliando o poder americano no Pacífico, mas sempre buscando a negociação com outras potências. A ideia era evitar um atrito com elas na medida do possível. E em 1899, as Filipinas, que eram colônias da Espanha, que tinham sido anexadas, tinham sido transformadas em colônias, ou em colônia, né, dos Estados Unidos, né, depois da Guerra Hispano-Americana, em 1899 os filipinos se rebelaram contra o domínio americano, buscando a independência. Eles tinham sonhado com a independência lutando contra a Espanha e agora vão ter que lutar contra os Estados Unidos. Né? Foi a tal Guerra Filipino-Americana, que durou 3 anos. A luta pela independência das Filipinas. A guerra começou lá no governo do McKinley e só terminou no governo seguinte do presidente Theodore Roosevelt. Foi durante essa guerra que esqueci o nome dele. Oh, meu Deus. O escritor britânico, né? O Rudyard Kipling, aquele que a gente comentou, né? O escritor britânico nascido na Índia, escreveu um poema sobre o fardo do homem branco, né? Naquela ideia de missão civilizadora, né? Falando que o homem branco... Ele pegou o exemplo dos Estados Unidos lutando contra os filipinos, que o homem branco, né, tem um fardo, tem um ônus, né? Tem aquele dever, aquela missão difícil de levar a civilização para povos atrasados, e esses povos não compreendem isso, ficam resistindo contra essa missão civilizadora que, teoricamente, só traria benefícios para eles, né, para eles atrasados, se eles fossem dominados por um povo branco superior, mais avançado, no caso, os americanos dominando os filipinos. Então, a famosa frase o fardo do homem branco, né, o Kipling, falou sobre isso, tendo como referência exatamente essa guerra entre os filipinos e os americanos. Os filipinos foram derrotados e as Filipinas foram... os americanos confirmaram o domínio sobre as Filipinas. E com isso a gente pode entrar no governo do famoso Theodore Roosevelt, o Ted Roosevelt. Né? Não confundam ele com o governo do seu primo Franklin Delano Roosevelt. Esse Franklin Roosevelt governou depois, na década de 30. Vai governar quase até o finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Ele morreu um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial terminar na Europa. Era primo dele. Né? Esse aqui é outro, esse é o Ted Roosevelt, né? Do Partido Republicano. O Franklin Delano Roosevelt era do Partido Democrata. E o Ted Roosevelt ficou famoso durante os 2 mandatos em que ele governou, de 1901 a 1909, ele ficou famoso pela adoção da política do Big Stick, do grande porrete. Foi no governo dele que estourou a segunda crise venezuelana, que eu já vou explicar. Estourou a crise do Panamá, a intervenção americana no Panamá.
E foi no governo dele que surgiu o famoso corolário Roosevelt, que recebe o seu nome, né, que tem o seu nome. O que foi essa política do Big Stick? A política do grande porrete. Big Stick significa o grande porrete. Era uma política que vai combinar a diplomacia, a negociação, com o uso da força, da violência, quando possível e necessário. Então ela ficou famosa pela frase, uma frase que o Roosevelt teria pronunciado, teria falado já antes dele virar presidente, mas que depois é repetida, né, quando ele adota essa política. Fale macio e carregue um grande porrete. Fale macio, usa diplomacia e negociação, mas tem como garantia um grande porrete, que se for o caso, se falhar essa negociação, essa diplomacia, se for possível, você utiliza o grande porrete. Né? O corolário Roosevelt foi a adaptação que ele fez da doutrina Monroe, falando o seguinte, que os Estados Unidos tinham direito de fazer intervenções militares no Caribe e na América Central para manter a ordem local e evitar a ação militar e intervenção das grandes potências europeias. Quer dizer, o país iria assumir a posição de policiais da região. Para evitar a intervenção europeia, os americanos faziam intervenções toda vez que alguma desordem local ameaçasse não só interesses americanos, mas interesses europeus também. Então, para evitar que uma potência europeia fizesse a intervenção, os americanos iriam fazer a intervenção primeiro, manter a casa em ordem, né, restaurar a ordem e, com isso, assegurar os interesses internacionais. E era interesse americano evitar esse tipo de intervenção, quer dizer, o tipo de intervenção europeia. Então, como falei, foi na época dele que estourou a segunda crise da Venezuela. Foi na época da presidência, lá na Venezuela, do Cipriano Castro. O governo dele faliu, ele deixou de pagar a dívida externa da Venezuela, a Venezuela estava endividada com a Grã-Bretanha, com a Alemanha e com a Itália. As três potências enviaram navios de guerra ameaçando bombardear a Venezuela, o litoral da Venezuela, se a Venezuela não voltasse a pagar a dívida externa. Era aquela política das canhoeiras, como era conhecida na época, você manda navios de guerra para ameaçar um país e assegurar o interesse, né, daquele que estava ameaçando o país. Os americanos, quer dizer, o Roosevelt ameaçou fazer uma intervenção também a favor da Venezuela, a Grã-Bretanha e a Itália recuaram, né, a gente viu que a Grã-Bretanha estava buscando sempre uma negociação com os Estados Unidos, então ela acabou recuando, mas a Alemanha não. A Alemanha permaneceu. Aquilo quase causou uma guerra entre a Alemanha e os Estados Unidos. No final, a Alemanha acabou recuando também. Mas o estrago foi feito. Essa rixa entre a Alemanha e os Estados Unidos é que depois ele evoluiu lá na Primeira Guerra Mundial, ela, de certa forma, nasceu na segunda crise da Venezuela. Foi por causa dessa crise que o Roosevelt lançou o corolário Roosevelt. Quer dizer, quer saber? Para evitar novas intervenções europeias ou mais de intervenção, nós, Estados Unidos, nós vamos manter a ordem aqui no Caribe, a ordem na América Central. A gente faz as intervenções e assegura o pagamento das dívidas, né, assegura os investimentos estrangeiros. Então foi essa segunda crise que precipitou a adoção do corolário. Vocês têm em seguida no slide um mapa do Panamá, para poder falar da crise do Panamá. O Panamá, na época, era uma parte da Colômbia. E no final do século XIX, o governo colombiano fez um acordo com uma empresa francesa, a empresa que havia construído o canal de Suez lá no Egito, né, para construir um canal no Panamá, ligando o Caribe, quer dizer, ligando o Atlântico ao Pacífico. O que iria facilitar, né, a navegação, as rotas navais, as rotas marítimas entre Europa e Pacífico e tal. Quer dizer, os navios não precisariam dar aquela volta lá na ponta da América do Sul, né, lá na Terra do Fogo, lá na Patagônia, contornar toda a América do Sul para poder entrar no Pacífico ou vice-versa. Ou então, sair lá da Europa, ter que passar pela África, pelo Oceano Índico, passar pela Austrália, né, chegar lá no Pacífico, pela Austrália, pela Indonésia, chegar lá no Pacífico. Então agora, né, a rota seria encurtada, né, e o comércio marítimo seria ampliado. E a Colômbia esperava ganhar uma nota, né, controlando aquele canal. E a tal empresa francesa começou a construir esse canal do Panamá. Só que essa empresa faliu. E as obras foram interrompidas. Foi então que o Roosevelt entrou na jogada. Propôs à Colômbia retomar a construção do canal, concluir as obras. E em troca, ele queria queria que os americanos arrendassem, quer dizer, alugassem da Colômbia o canal, de forma perpétua. Os americanos pagariam anualmente para a Colômbia uma determinada quantia,
mas o canal ficaria sob o controle americano. E, obviamente, era um canal estratégico, né, para a navegação para os interesses americanos. O presidente da Colômbia aceitou o acordo, mas o Senado colombiano não aceitou. Resultado: crise do Panamá, envolvendo Colômbia e Estados Unidos. O Roosevelt estimulou a independência do Panamá, o separatismo do Panamá, e enviou navios de guerra e fuzileiros navais ameaçando lutar contra a Colômbia se a Colômbia tentasse impedir a independência do Panamá. Aí a Colômbia recuou, né, ficou com medo de enfrentar os americanos. Resultado: o Panamá foi independente sob proteção dos Estados Unidos. Evidentemente virou um protetorado americano. E uma das primeiras medidas do governo panamenho foi assinar o tal acordo da construção do Canal do Panamá. Por esse acordo, que vocês têm o Tratado Rei Bunô Varilha, por esse acordo, então, foi combinado. Os americanos iriam construir o canal, receberiam um território, uma zona, né, ali ao longo do canal, sob controle americano, pagando, né, anuidade, aí, esse arrendamento para o governo panamenho. Esse tratado, que deveria ser perpétuo, na verdade, ele acabou sendo revisto. Depois da Segunda Guerra Mundial, com o nacionalismo na América Latina, em especial no Panamá, aumentou a pressão popular pela revisão do tratado, a ideia de que o canal deveria ser controlado, né, pelos panamenhos, pela nação panamenha. Aí, em 1977, foi feito um novo acordo entre o Panamá e os Estados Unidos, prevendo a devolução do canal mais de 20 anos depois. E em 1999, o Panamá assumiu o controle do canal. O canal começou a ser reconstruído em 1904, mas ele foi concluído em 1914, em agosto de 14, quando tinha estourado a Primeira Guerra Mundial. E os americanos passaram então a controlar, né, a navegação naquela área. Foi um momento importantíssimo na história da expansão do poder americano. Aí tem um outro slide mostrando a posição do Panamá nessa navegação. Ainda no governo Roosevelt, ele fez intervenções militares na República Dominicana, em Honduras e em Cuba, sempre para restaurar a ordem política e assegurar a estabilidade financeira. E, por fim, o último presidente dessa linha de presidentes na Belle Époque, envolvendo a expansão do poder americano, o último presidente que nos interessa foi o presidente William Taft, também do Partido Republicano. Ele governou até de 1909 a 1913, portanto, né, até quase que a véspera da Primeira Guerra Mundial. E com ele surgiu uma diplomacia chamada diplomacia do dólar. Ele fez uma intervenção também famosa na Nicarágua. A diplomacia do dólar foi, na verdade, uma extensão do corolário Roosevelt, falando que os Estados Unidos tinham o direito e a obrigação de interferir em qualquer país latino-americano que, em razão da instabilidade política, ameaçasse interesses americanos ou fosse ameaçado de intervenção estrangeira. Na verdade, o corolário mais aperfeiçoado, né, mais detalhado, né, em alguns pontos. Ele fez intervenções, invadiu a Nicarágua, né, em 1912, fez intervenções também em Honduras e em Cuba. Ok? Então vocês têm aí os principais pontos da intervenção militar americana, aliás, do imperialismo americano na Belle Époque, dessa projeção do poder continental dos Estados Unidos e poder global também, porque não foi só no continente americano, como a gente viu, foi também na direção do Pacífico. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, na próxima aula a gente fala mais do cenário internacional antes da Primeira Guerra Mundial e dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Até a próxima. Tchau.